O Salmo de número 144 expressa um coração devoto, confiante e repleto de um sentimento de gratidão ao nome do Senhor. Se você deseja conhecer isso e muito mais através desse salmo, fique conosco até o final desse vídeo. Olá, seja bem-vindo ao Saber Cristão. Esse canal de conteúdo teológico de auxílio de pré-aula da revista da Escola Bíblicas Dominicais da editora Betel. Eu sou Romário Silva e sou pastor na Assembleia de Deus Ministério de Madureira, no campo do Rio Dentro, estado do Rio de Janeiro, cuja presidência é do pastor Ivarnésio Nascimento. Nosso desejo é que você possa estar sendo ricamente abençoado através do conteúdo desse canal, que você possa se inscrever, compartilhar e curtir o nosso conteúdo. Estamos na lição de número 13, orando pela intervenção divina. O texto áureo se encontra no Salmo 144, versículo de número 3, que diz: Senhor, o que é o homem para que o conheças? E o filho do homem para que o estimes? A verdade aplicada diz o seguinte: é fundamental que o discípulo de Cristo tenha uma vida em permanente oração por si próprio, pela família e pela nação. Os objetivos da lição são os seguintes: refletir sobre o nosso relacionamento com Deus, mostrar a importância de uma vida de oração e apresentar os efeitos de uma vida de oração. Os textos de referência se encontram no Salmo 144, versículos 5, 7, 9, 12 e 15, que diz: abaixa ao Senhor os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Estende as mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com saltério e com o instrumento de 10 cordas te cantarei louvores, para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Bem, queridos, estamos chegando à nossa última lição, a última lição do trimestre. E tem sido um prazer enorme estar com você toda semana ministrando essa pré-aula para que você, professor e aluno da Escola Bíblica Dominical, possam se enriquecer através do conhecimento da Escritura Sagrada. Nesse trimestre nós aprendemos diversas lições sobre o livro dos Salmos e também sobre a atividade dos salmistas. Lições como o Senhor é meu pastor, buscando conhecer a vontade e os caminhos do Senhor, a importância de uma vida de arrependimento, a confiança em tempos de aflição, uma vida de adoração, uma vida que rende graças ao nome do Senhor, a celebração da palavra de Deus, foram assuntos riquíssimos que nós desenvolvemos, aprendemos e certamente estamos saindo daqui totalmente enriquecidos. Eu quero dizer que foi um prazer estar com você e foi um prazer, acima de tudo, aprender sobre a palavra do Senhor através dessa revista tão abençoada que foi a revista sobre o livro dos Salmos nesse segundo trimestre do ano 2020, que, por sinal, foi um trimestre tão difícil para nós, não é verdade? Mas aqui estamos, e se estamos aqui, nós somos gratos a Deus. Gratos por quê? Nós somos gratos porque celebramos a vida, nós somos gratos porque Deus nos preservou e aqui estamos para que juntos, novamente, viemos aprender e construir uma vida devocional e de conhecimento através da palavra do Senhor. Vamos para o tópico primeiro da nossa lição, que fala especificamente do Salmo 144 e as suas características. Acredita-se que Davi é o autor desse salmo e através das suas experiências, confianças e gratidão na pessoa do nosso Deus, Davi ele escreve essa poesia e de forma muito especial ele transparece o desejo e o sentimento que existe dentro do seu coração. Davi, o salmista, inicia essa poesia, esse salmo como de costume, através de diversas figuras de linguagem. Por exemplo, ele usa a imagem de guerra, ele usa a imagem de Deus como uma fortaleza, de Deus como um escudo, porque para o salmista, o Senhor é o grande responsável por revelar a sua vida e de praticar na sua vida diversos livramentos.
Se não for o Senhor na vida de Davi, certamente Davi não estaria vivo. É por essa razão que o salmista ele começa o salmo através dos versículos iniciais expressando algumas figuras de linguagem, como escudo, guerra, como se Deus fosse a sua fortaleza e fosse a sua proteção. Veja bem, meu querido, o Salmo de número 144 revela o quanto Deus foi ativo em livrar e proteger o salmista Davi. Mas embora que se expresse um Deus que é tão ativo, esse salmo não exclui a responsabilidade humana. Esse salmo não exclui a responsabilidade que o salmista, o rei Davi, teve na continuidade da sua vida. É nesse salmo que você vai observar algumas expressões tão importantes e belas. Por exemplo, o salmista diz que Deus adestra ou adestrou as suas mãos para a peleja e que os dedos do salmista foram adestrados para a batalha. Observe bem, embora que Deus proteja, embora que Deus livre o seu servo, embora que Deus seja uma rocha, embora que Deus seja uma fortaleza, nada impede de um homem entender da sua responsabilidade na sua caminhada espiritual. Não é à toa que em Efésios capítulo 6, versículo 11, o apóstolo Paulo conclama os servos do Senhor na igreja de Éfeso a se prepararem através de uma armadura espiritual para que eles possam estar aptos para o dia da batalha. Ele proclama os filhos do Senhor a desenvolver uma atividade de guerra espiritual. Nós precisamos entender que Deus peleja por nós, mas ao mesmo tempo nós precisamos estar preparados para a luta e para as pelejas do nosso dia a dia. Queridos, eu não sei se vocês repararam, mas em todas essas aulas em que nós ministramos, foi percebido que a preocupação imediata do salmista, embora que ele revelasse os seus conflitos e as suas dores, mas a sua preocupação inicial ou seu desejo era revelar a pessoa de Deus, a experiência que ele teve com o Senhor e aquilo que Deus representava para a sua vida. É nesse sentido que o salmista vai revelar outros símbolos e outras amostras daquilo que é Deus diante da experiência que ele teve com o Senhor no seu dia a dia. Aliás, todos os salmistas e também Davi, eles eram homens, foram pessoas que tiveram uma atividade experiencial com o Senhor de forma muito intensa. O salmista não teve contato com Deus de forma superficial, mas eles mergulharam dentro do seu ser em busca de uma experiência, de um contato, em busca de uma intimidade intensa com o Senhor. É nesse sentido que ele vem dizer que Deus era a sua benignidade. Observe bem. Primeiro ele usa a expressão de Deus como ser benigno. Em outras palavras, e nós já falamos sobre isso, que a benignidade expressa um ser que mesmo diante da possibilidade de fazer mal, assim não fazia. Ou seja, nós somos merecedores de todo mal, mas Deus não é um ser vingativo. Deus ele não é um ser dominado por maldade. Deus é simplesmente um ser bom. E a benignidade é um atributo da própria bondade de Deus. Logo, o salmista entendia que ele poderia ter todos os motivos para receber o mal do Senhor, mas de Deus ele só recebia o bem. Uma outra imagem expressada pelo salmista nesse salmo era que Deus era o seu retiro. Em outras palavras, o salmista está apontando para o monte pelo qual Deus se revelava ali ao povo de Israel através da peregrinação pelo deserto. Observe, o que o salmista está dizendo é que Deus era o seu retiro porque em Deus o salmista encontrava uma diversidade de revelação através da pessoa do Senhor. Deus não deixava, nos momentos de aflição, de se revelar ao salmista. É por isso que ele diz que ele é meu retiro, porque ele se revela e expressa para o salmista tudo aquilo que esse servo do Senhor, em momentos de angústia, solidão e de enfrentamento, ele precisava ouvir e ele precisava receber. Uma outra expressão que revela aquilo que Deus era para o salmista é a ideia de um libertador. O salmista diz que Deus é o seu libertador. A ideia de libertador aqui aponta para um ser que está sempre e em contínua possibilidade de escapar o seu servo de algum perigo, de alguma situação difícil, de um sentimento ou de uma angústia. Observe que o salmista Davi era um ser que passou por tantas diversidades, mas em meio a tudo isso Deus sempre esteve presente e foi como um escape para a sua vida. Agora observe, Deus na boca do salmista era um ser libertador,
era um refúgio e também ele era um ser benigno. Mas todas essas características estavam acompanhadas do pronome possessivo meu. Isso não quer dizer que Deus ele era uma propriedade para o salmista. Isso não quer dizer que o salmista ele fazia o que quisesse com Deus porque Deus estava em suas mãos e o salmista tinha um poderio sobre a sua vida. Pelo contrário, o que o salmista está querendo expressar aqui é a intimidade e a forma relacional pelo qual ele nutria com o Senhor. Para o salmista, Deus era um ser relacional. Para o salmista, Deus ele era um ser presente. Para o salmista, Deus era um ser pessoal. Embora que estivesse em outra dimensão e estivesse em uma situação totalmente distinta da natureza do salmista, Deus ele era uma pessoa que nutria um relacionamento e o próprio salmista ele era um resultado desse relacionamento. De modo que a ideia de meu é muito mais uma representação de Deus como meu Senhor, de Deus como meu Deus, de Deus como aquele que me guarda e que me protege. E por último, nesse tópico primeiro, nós podemos refletir sobre o distanciamento que existia entre Deus e o salmista, entre Deus e o homem, entre o Senhor e sua criatura. O salmista, depois de dizer que Deus era como uma rocha, que Deus era como uma fortaleza, que Deus era um ser benigno, ele expressa que o homem é como um sopro e uma sombra. O que o salmista está querendo dizer é que verdadeiramente existe um distanciamento, existe um abismo que separa o Deus Criador e todos nós que somos uma criatura. Na verdade, o salmista olhava para dentro de si e podia contemplar a miséria que era a sua própria natureza e o quão distinto era o Senhor diante de nossas vidas. Mas o que o salmista está querendo também revelar para a gente aqui é que Deus ele é um ser como uma rocha. Essa ideia de rocha é de algo duradouro, de algo consistente. Enquanto o ser humano é como um sopro, enquanto o ser humano é como um vento. Mas ele usa a ideia também de uma sombra. Quem observa uma sombra sabe que a sombra vive tanto em estado de movimento, mas também em um estado de transitoriedade. O que isso quer dizer é que uma sombra pode existir pela manhã e talvez não pode existir à tarde. A sombra pode existir num dia de sol escaldante, mas num dia de chuva talvez a sombra não venha existir. O que o salmista está dizendo é que o homem passa e Deus é eterno. O que o salmista está dizendo é que o homem é passageiro, mas Deus ele permanece para sempre. Chegamos no tópico de número 2, confiança, oração e a graça de Deus. Davi foi um homem que passou por uma diversidade de situações em sua vida. Dificuldades, sofrimentos. Por exemplo, você pode observar que inicialmente Davi foi rejeitado pelo seu pai. Davi foi rejeitado pelos seus irmãos. Davi também foi um homem que encontrou no rei Saul um indivíduo que sempre lhe perseguia e trouxe grande sofrimento durante um longo período de sua vida. Não diferente disso, Davi também enfrentou em sua casa um sentimento de traição e também um sentimento de conspiração através da vida do seu filho Absalão. Em outras palavras, Davi ele sofreu. Davi nessa vida ele enfrentou os piores sentimentos que um homem poderia ou poderá enfrentar. Mas diante disso, também você pode perceber as guerras em que esse servo do Senhor enfrentou. Em alguns salmos, o próprio Davi vem dizer o sentimento pelo qual a sua alma estava vivenciando mediante todos esses acontecimentos. Pior do que isso, pior do que as perseguições, pior do que as calúnias, pior do que a rejeição em sua família, Davi também sofreu por conta de más escolhas e de equívocos que ele cometeu no decorrer da sua vida. Porém, diante de todas essas diversidades, Davi preferiu viver uma saúde emocional na sua vida. E é por conta disso que ele toma 3 atitudes que a gente pode encontrar no Salmo de número 144. A primeira atitude é a atitude da oração. O indivíduo que ora, o crente que ora, o ser que ora, ele quebra correntes de amarguras dentro do seu viver. Certamente uma pessoa que não tem o vício de uma oração, de uma vida de oração, é uma pessoa que pode estar
em consequência e na possibilidade de enfrentar sentimentos de angústias, sentimentos de solidão, sentimento de desprezo, e como não tem uma vida de oração, ele não terá e ela não terá armas para enfrentar essa tão dificuldade. A segunda coisa que Davi fez foi agradecer, porque todo sentimento de oração já é símbolo de uma vida devocional e também símbolo de um sentimento de gratidão. Todo homem que ora, ao mesmo tempo, está simbolizando que o seu coração está grato a Deus e reconhece em Deus todos os benefícios para a sua vida. E em terceiro lugar, Davi bendiz o nome do Senhor. O que é que esse servo de Deus entendia? Ele entendia que todo homem precisa orar, que todo homem precisa ter um coração grato, mas ele nunca deve esquecer de reverenciar, engrandecer e adorar o nome do Senhor. Em momentos de diversidade, faça como Davi, ore. Em momentos de adversidade, faça como Davi, agradeça. Em momentos de adversidade, faça como Davi, adore e reverencie o nome do Senhor. Queridos, queridas, Davi, ele não só era um homem, mas Davi ele era um rei. Observe que esse rei, diante desse ofício, ele tinha grandes privilégios. Certamente muitas pessoas estavam sempre ao seu redor para lhe servir e para lhe fazer companhia. Mas é interessante que apesar de todos esses contatos e dos privilégios que esse homem tinha, a única coisa que ele pede é que o céu e que as nuvens venham a descer para fazer contato com o homem, ele, aqui nessa terra. Em outras palavras, Davi entende que apesar das companhias que estavam ao redor de si, a melhor coisa que existia era estar diante da presença do Senhor. Estar diante da presença do Senhor para Davi não era algo momentâneo. Aliás, quando você observa nos Salmos de Davi, você vai perceber que tanto no Salmo 24, no qual ele pergunta quem habitará no seu tabernáculo, no Salmo de número 27, no qual ele diz que uma coisa ele pede ao Senhor, que possa habitar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, que no Salmo de número 73, no qual, quando ele entra no momento de confusão, no momento de grande tribulação na sua mente, quando ele vê o ímpio prosperar e o servo do Senhor passar por um momento de perseguição, ele diz que depois que ele entra no santuário do Senhor, ele encontra respostas para a sua vida, para a sua crise existencial. Ou seja, a ideia do santuário e da presença de Deus em meio a esse ambiente, para Davi, era algo fundamental. É por essa razão que Davi ele pede para que o céu desça. No versículo de número 9, Davi ele expressa a vontade de sempre cantar ao Senhor um cântico novo. Essa perspectiva de um cântico novo, ou ideia de um cântico novo, é algo muito interessante. Por quê? Porque revela não só a vontade de não ser repetitivo e monótono na presença do Senhor, mas mais do que isso, é entender que a cada dia Deus ele faz e se manifesta de uma forma e de um jeito diferente. Em outras palavras, ele canta de manhã porque entende que pela manhã Deus está produzindo, está fazendo, está trabalhando na sua vida. Ele canta à tarde porque também à tarde Deus ele produz, ele trabalha, ele faz na sua vida. Ou seja, a sua vida é um resultado das diversas atividades e livramentos que o nosso Deus manifesta e produz dentro do seu viver. Chegamos no tópico de número 3, intercessão pela família e sociedade. Os salmistas e também Davi, ele sempre usa expressões e figuras de linguagem para representar as famílias, componentes do lar. Por exemplo, na lição passada, especificamente no Salmo 128, nós trabalhamos a pessoa da mulher, da esposa e também dos filhos. Filhos como flechas e filhos como oliveiras. Ao mesmo tempo, nós trabalhamos a imagem de uma esposa que é como uma videira. Isso revela que o salmista sempre esteve preocupado, e também aqui no Salmo 144, no qual ele usa figuras de linguagem de filhos como plantas, de filhas como pedras de esquinas, e parece que preocupar-se com a família não faz mais sentido ou não tem muito a ver em fazer a obra do Senhor. Cuidar da família, interceder pela família é tão importante como interceder pela igreja. Aliás, o meu ministério e o nosso ministério, o ministério sacerdotal de um líder do Senhor,
sempre começa em casa. Em casa está a nossa congregação. Em casa estão as nossas ovelhas. Que os nossos filhos e a esposa possa ser tudo aquilo que nós sempre idealizamos a obra do Senhor. Se queremos ter uma igreja próspera e abençoada, nós primeiro precisamos manifestar esses atributos dentro do lar e dentro da família. Então é nesse sentido que o salmista, no Salmo 144, ele expressa: filhos como planta e filhas como pedras e colunas. É que o pai, ele tem um grande papel. A bem da verdade, o homem planta, mas o crescimento quem dá é o Senhor. O homem rega, mas o crescimento quem dá é o Senhor. O que o salmista está dizendo é que eu preciso orar. E eu preciso entregar a minha família nas mãos de Deus. Por mais que eu faça tudo, tudo depende do Senhor. Usa a figura de linguagem de filhas como pedras. A imagem de filhas como pedras no santuário ou no palácio nos dá uma mostra de filhas com caráter, e caráter que não seja numa perspectiva transitória, mas um caráter que permaneça, um caráter que se sustente, um caráter que seja firme e que não venha a ser destruído por qualquer escolha ou por qualquer ação. Isso faz um contraste através de muitos filhos que nós encontramos na Escritura Sagrada. Por exemplo, os filhos de Eli. Embora que Eli fosse um sacerdote e servisse a Deus de forma digna, os seus filhos cometiam atitudes totalmente desprezíveis. Bem, queridos, chegamos ao fim e no versículo 14 e versículo 15, Davi, depois de orar pela sua família, expressa uma necessidade tal como importante, que é orar pela família. A necessidade de orar pelos que estão do lado de fora, orar pela nação, orar pelo povo que lhe rodeia. Deixa eu fazer a seguinte pergunta: você certamente ora pela sua família, mas você tem orado pela sua nação? Você tem orado pelas autoridades dessa nação? Digo mais, você tem orado por todas as autoridades dessa nação? Independente de qual partido ou ideologia seja, mas a Bíblia diz que nós devemos orar por todas as autoridades constituídas por Deus. Você também tem orado pelo seu vizinho? Há crentes que nem com o vizinho falam. Tal como orar pela família é importante, orar pelos que nos cercam, orar pelo nosso bairro, orar pelo nosso estado, Rio de Janeiro, e orar pela nação também é algo importante. Uma outra lição que nós aprendemos também, para finalizar, que nós aprendemos também é que Davi usa uma expressão muito interessante: para que não haja gritos de lamento em nossas praças. A nossa sociedade será uma sociedade sem gritos e sem lamentos, se a família for aquela célula fundamental no meio de uma sociedade. Se Deus não estiver no meio da família e nutrindo os valores do cristianismo, da palavra de Deus e do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, essa sociedade vai perecer e haverá gritos nas praças, gritos nas ruas e teremos uma nação totalmente distante da verdade e da presença do Senhor. Bem, queridos, eu quero agradecer a você que esteve conosco até o final desse vídeo, até o final dessa aula, e também agradecer a você que nos acompanhou no decorrer de todo esse trimestre. Quero dizer que é uma satisfação poder oferecer à sua vida o melhor de Deus através da sua palavra e também das revistas da Escola Bíblica Dominical da Editora Bethel. Espero que a gente possa estar junto no próximo trimestre, aprendendo e compartilhando conhecimento. Que você possa se inscrever no canal, que possa compartilhar o nosso conteúdo e também ativar o sininho, para que todos os vídeos que a gente venha a compartilhar e postar possa aparecer aí na sua telinha, na telinha do seu computador, do seu smartphone, e assim a gente venha a crescer junto e possa se aprofundar cada vez mais diante da presença do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.